Sabe, quando a gente pensa em Vincent van Gogh, o que vem à cabeça? Aquelas pinceladas vibrantes, cheias de cor, não é? Mas hoje a gente vai olhar para além disso, porque por trás de cada uma daquelas telas icônicas existe uma história de evolução, de emoção, uma transformação artística radical que nós vamos descobrir juntos. E é exatamente essa a pergunta que vai guiar a gente. Para entender Van Gogh de verdade, não basta só reconhecer as imagens. Existe toda uma narrativa fascinante por trás, de transformação pessoal e artística que não mudou só o estilo dele, mas mudou a história da arte para sempre. Vamos começar essa jornada? Nossa jornada começa na Holanda, no primeiro grande período artístico do Van Gogh. É uma fase, assim, definida por um clima bem mais sombrio e uma empatia profunda pelos seus temas. Um mundo totalmente à parte da explosão de cores que o deixaria famoso mais tarde. E olha só, este slide resume perfeitamente o ponto central da nossa história: a transformação dramática no estilo do Van Gogh. De um lado, a gente tem a paleta escura, pesada, dos anos dele na Holanda. Do outro, a luz e a cor vibrante que ele descobriu na França. A pergunta é, como é que essa mudança aconteceu? Aqui está a primeira grande obra-prima dele, Os Comedores de Batata. Reparem bem nos tons terrosos, nos marrons, nos cinzas. Isso não foi um acaso, não. Foi uma escolha deliberada. Van Gogh queria honrar a dureza e a dignidade daquela família de trabalhadores rurais, pintando eles com as mesmas cores da terra que eles cultivavam. É muito poderoso. Ok, agora a gente dá um salto no tempo. A mudança do Van Gogh para a França foi um verdadeiro divisor de águas. Foi lá que a paleta dele simplesmente explodiu em luz e cor, e foi onde ele começou a desenvolver as técnicas que o transformariam numa lenda. Mas por que tantos autorretratos? Mais de 30. O motivo é fascinante. Não era vaidade, era pura necessidade prática. Van Gogh não tinha grana para pagar modelos. Só que essa limitação acabou virando uma fonte de inovação incrível. Ele usou o próprio rosto como um laboratório, sabe? Experimentando com pinceladas radiais que parecem raios de sol para criar uma sensação de energia que parece irradiar da tela. Essa explosão de cores quentes nos leva direto para os famosos girassóis, mas estas não são apenas flores num vaso. Elas foram pintadas com um propósito muito pessoal: decorar o quarto que Van Gogh estava preparando para a chegada do amigo dele, o pintor Paul Gauguin, lá em Arles. São símbolo de amizade, de esperança, pintados no auge do calor do verão de 1888. Para a gente entender a genialidade dessa fase francesa dele, a gente precisa falar de um conceito-chave: cores complementares. São cores opostas no círculo cromático que, quando você coloca uma do lado da outra, elas se intensificam, uma faz a outra brilhar mais. E nisso, Van Gogh se tornou um mestre. E esta obra que ilustra o conceito de uma forma brilhante. Em Terraço do Café à Noite, o amarelo-ouro do terraço iluminado parece vibrar, explodir contra o azul profundo do céu. Van Gogh foi um pioneiro em pintar uma cena noturna sem usar preto. Para ele, a noite era cheia de azuis e violetas, e o calor da vida era expresso em amarelo. Agora nossa história muda de tom, entra num período de uma luta pessoal imensa. Internado no asilo em Saint-Rémy, Van Gogh enfrentou seus demônios, mas, paradoxalmente, foi ali que ele produziu algumas de suas obras mais geniais, observando o mundo da janela do seu quarto. Um exemplo perfeito disso é a obra Íris. Dei uma olhada nos contornos escuros, bem firmes, em cada pétala. Essa técnica foi diretamente inspirada nas gravuras japonesas ukiyo-e, que ele admirava demais. Van Gogh usou essas linhas para criar o que parece uma coreografia botânica, onde cada flor parece se mover, cada uma com sua própria personalidade. E então, a gente chega na obra que talvez seja a mais icônica dele. O detalhe fundamental aqui é que A Noite Estrelada não é uma pintura literal. Ela foi criada de memória, durante o dia, e mistura a vista real da janela do asilo com elementos da imaginação do artista, como a vila e aquele cipreste imponente. É uma fusão da realidade com a sua emoção turbulenta. E agora vamos para a fase final. As últimas semanas de vida de Van Gogh foram de uma intensidade criativa febril, e é nesse período que a gente encontra uma pintura que muitos consideram a sua nota de despedida. Em Campo de Trigo com Corvos, a tensão é uma coisa que a gente quase consegue tocar. O céu é pesado, ameaçador, o trigo se agita violentamente, os corvos voam numa direção incerta e os 3 caminhos no campo, eles parecem não levar a lugar nenhum. Cada elemento nessa tela comunica um sentimento de agitação e de presságio. E isso nos deixa com uma pergunta. Seria esta pintura uma espécie de bilhete de suicídio, como muitos sugerem?
Ou seria a expressão final e mais honesta da alma de um artista que via o mundo com uma intensidade que poucos conseguem sentir? A tela continua aí, convidando cada um de nós a tirar as próprias conclusões.